Pessoal, então, estou gravando esse videozinho aqui, sejam bem-vindos, né? Para tirar uma dúvida sobre alguns problemas envolvendo triângulos, né? Resultante de forças, vetores, né? Vetores, está surgindo muita dúvida em relação a como usar a lei dos triângulos, principalmente na identificação dos ângulos, né? Então, esse problema 2.9 aí do livro fala o seguinte, né? Eu vou ler aqui o enunciado, né? Um carrinho de mão se movimenta ao longo da viga horizontal, é acionado por duas forças indicadas na figura, né? Essa de 1.600 newtons e a força P desconhecida aí. Letra A. Sabendo que o valor do ângulo alfa, né? Esse alfa aí é 25 graus, determine, usando trigonometria, a intensidade da força P se a força resultante sobre o carrinho de mão é vertical, né? E depois qual a intensidade correspondente dessa resultante. Tá, então a gente tem a seguinte situação, né? Certo, deixa eu voltar aqui. Eu já coloquei um desenho aqui para ganhar um pouco de tempo, né? Então a gente tem a seguinte situação. O ângulo que essa força de 1.600 newtons, né, faz com a horizontal é de 15 graus, né? Tá. A gente tem, ele fala que a resultante, né, determina o valor da força P, sendo que a resultante é vertical, né? Então a resultante, ela já está necessariamente, né, no eixo Y, tá? Porque ele falou qual o valor de P, né? Está perguntando o valor de P, sendo que a resultante é vertical. Beleza, então a resultante está aqui, ó, está na vertical, no eixo Y. Nesse caso aqui dá para formar um triângulo, né? Porque eu posso pegar o vetor P e transladar ele para cá, né? Evidentemente mantendo o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, né? De modo que eu formei esse triângulo aqui, ó. Então agora a minha atenção centra-se sobre esse triângulo. Eu tenho que determinar quais são os ângulos, né, aí desse triângulo, certo? Quais são os ângulos desse triângulo? Bom, os ângulos internos do triângulo, né? Bom, a gente sabe o seguinte, né? Como essa reta aqui é horizontal, né? Aqui são 15 graus, a resultante está na vertical, logo esse ângulo aqui tem que ser de quanto? Para completar 90, ele tem que ser 75 graus, né? 15 mais 75, 90. Então, já determinei um dos ângulos internos aqui desse triângulo, tá? Então, meu objeto de análise agora é esse triângulo, 75 graus. O que mais? Ele falou que o alfa é 25. Se essa reta, a resultante aqui, né, está ao longo do eixo Y, ela é vertical, né? Evidentemente aqui, esse ângulo aqui, ó, é igual a esse, né? Necessariamente, tá? Porque esse ângulo aqui é entre a resultante e o P, e esse ângulo aqui é entre a resultante e o P também, né? E eu não mudei nem o módulo, nem a direção, nem o sentido dele. Então aqui é 25 graus também, né? Então logo, né? 75 mais 25 dá 100. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, né? Logo, esse ângulo aqui tem que ser 80 graus, tá certo? Então, em linhas gerais, você segue esse raciocínio, né? Para determinar os ângulos internos do triângulo, para quando você tem dois vetores, né? E a resultante deles vai ser um terceiro vetor. Então, como eu falei na aula ao vivo anterior, aula síncrona, né? Necessariamente você vai formar um triângulo, né? Com três vetores, evidentemente. Aí ele quer saber o valor do P, né? Sendo que a resultante está na vertical. Essa informação foi determinante para a gente, né? Então, gente, determinados esses ângulos, né? Você quer saber o valor do P. Aí lembra da lei dos cossenos, né? O ângulo para o qual o P está apontando é 75, né? 75. Você sabe o valor dessa força, o valor do ângulo que ela está apontando, enfim. E aí a gente vai ficar faltando saber o valor da resultante, né? E tal. Então, veja bem, aplicando a lei dos cossenos, tá? Eu poderia começar pela lei dos senos também, tanto faz aí, tá? Aplicando a lei dos cossenos, né? O que a gente tem? Lembra o P ao quadrado, né? P ao quadrado, então vai ser o R ao quadrado, né?
mais o outro vetor, opa, mais outro vetor que é o 1.600 ao quadrado, certo? Menos 2 vezes R, né, vezes 1.600, tá? É a lei dos cossenos aqui, ó, vezes o cosseno do ângulo para o qual o lado P, né, o lado aqui do triângulo, o vetor P está apontando. Esse ângulo aqui, no caso, para o qual o vetor P aponta é 75, né? Então, cosseno de 75 graus, certo? Então, essa é a lei dos cossenos, né? Evidentemente, você quer calcular o valor do P, mas você não sabe o valor do R, né? Como você não sabe o valor de R, naturalmente você tem que ir pela lei dos senos, né? A lei dos senos, né, vai falar o que para a gente, ó? Bom, o que eu posso pensar aqui? Como eu quero saber o valor do P, né? Eu posso fazer a seguinte afirmação, né? O seno, né? Eu posso começar da seguinte forma, né? O seno de 75 graus, né? Vou colocar aqui. Seno de 75 graus está para P, certo? Né? Assim como... Não, tem um jeito mais fácil, na verdade, aqui, né? Porque você pode pensar o seguinte, ó. Porque o P você não sabe, né? O seno de 25 graus, né? Esse ângulo aqui é 25, né? Seno de 25 graus está para esse lado que é 1.600, né? Que já sabe o valor, tá certo? Assim como o seno de 80 está para R. Aí você descobre o valor do R, que aí fica mais fácil, entenderam? Olha aqui, ó. O seno de 25 graus está para... Ele está apontando para o lado... Esse lado aqui do triângulo que mede 1.600, né? Seno de 25 está para 1.600, tá certo? Nossa, essa mesa aqui hoje está para 1.600. Assim como... Bom, a gente quer calcular o valor do R, né? Porque sabendo o R, né, você volta aqui e acha o P. Assim como o seno, quem aponta para R é o ângulo de 80, né? Assim como o seno de 80 graus, né, está para R. Bom, o valor do seno de 25, do seno de 80, né, são conhecidos, né? Daqui você acha o valor do R, certo? Achando o valor do R, você volta aqui, ó, e acha o valor do P, tá certo? Depois eu coloco aí a resposta para vocês. Mas então é basicamente isso. Ó, você tem que determinar os ângulos internos do triângulo, né? Utilizando as regras aí da trigonometria e tal, e aplicar, né, a lei dos senos e dos cossenos, tá? A ordem que às vezes ela não interessa muito, né? Mas então é isso, gente.